Marcelo, como começou a sua ligação com a comunidade judaica? Bom, na verdade, começou com o judaísmo, não com a comunidade judaica. Quando eu era adolescente, meus pais e um tio mencionaram que nós éramos literalmente cristãos novos portugueses. Nunca me interessei por isso. E quando eu acabei de formar engenharia e comecei a trabalhar numa empresa alemã, brasileira, eu fiquei 25 anos fazendo Brasil-Alemanha. E aí passava por Portugal, falei, vou pesquisar sobre essa informação familiar. Mas isso eu já tinha casado, já estava trabalhando. E comecei a pesquisar na Torre do Tombo e fiquei assustado com a quantidade de processos que tinha. E fiquei amigo da doutora Anita Novinsky, da doutora Neuza Fernandes do Rio e tal. E comecei a estudar como hobby. E no ano 2000 eu fundei uma associação chamada Abradim, Associação Brasileira de Descendentes Judeus da Inquisição. E eu pensei, como minha história deve ter milhares ou até milhões, quando eu comecei a ver a grandeza, os livros que eu comecei a ler, etc. E de fato, em 2012 eu fundei o museu, não é, da História da Inquisição, que na verdade é uma coleção pessoal que eu adquiri durante 25 anos, comprando livros de 1623, Inquisição. Hoje nós temos um acervo de 350 livros só sobre a Inquisição. É considerado um dos maiores arquivos de Inquisição do mundo, num local só, segundo a doutora Anita. Né? É difícil ter só Inquisição, mas foram 25 anos trabalhando assim como hobby. Né? E até hoje é hobby, não tem outro interesse. Então, aí, resumindo, quando eu descobri a minha história e vi que milhares de outros brasileiros poderiam ter uma história semelhante, eu encarei de fato, né, quando saí da minha empresa, eu deixei e comecei a dedicar só a esse estudo. Né? E aí começou o interesse mesmo, depois dos meus 35 anos, eu estava bem maduro, quando fui pesquisar. Acho que acabou respondendo também a questão de o que moveu, né, a criação da... Foi uma questão pessoal, né, uma busca de identidade. Essa identidade não ocorreu comigo, primeiro foi com a minha mãe. Eu sou a 6ª geração desses cristãos novos, dessa geração endogâmica. Meus pais são vivos, são primos primeiro, meus avós são irmãos, bisavós, trisavós, tetravós e pentavós. Foram para Mariana no Ciclo do Ouro. E lá já eram primos e a minha documentação foi muito fácil, porque peguei tudo. Tem livros de um tio que escreveu sobre a genealogia da família, 2 tios. Um que menciona a palavra cristão novo, isso em 1900 alguma coisa, ninguém falava nisso ainda. Então a minha documentação foi mais secundária, mas foi muito tranquila, porque foi em livros muito anterior à lei. O que me motivou? A história familiar. E eu tenho livros que os tios escreveram. A minha tetravó fundou uma aldeia para morar todo mundo lá. Lá nasceu meus pais, avós, bisavós, trisavós. E ela saiu de Mariana, após o Ciclo do Ouro, e fundou uma aldeia chamada Sapucaia. E ela foi a fundadora. Então minha família herdou vários costumes judaicos. E isso, hoje nós sabemos que são judaicos, eu nem sabia que eram judaicos. Né? Um exemplo? Exemplo. Primeiro, casamento endogâmico, né? Primos com primos, sou a 6ª geração sem falhar, desde os pentavós. Segundo, por exemplo, meus avós foram criadores de gado, plantadores de café. Eles tinham deixar um resto na lavoura para os pobres. Era um costume que eles tinham plantar com a fase da lua, de acordo com o salmo. Né? Outra tradição, sangrar animal, testar o corte da faca na unha do animal. A Torá diz que o animal não deve sofrer ao ser abatido. Por exemplo, eu não sou tão velho assim, embora já seja idoso, mas eu ganhava uma roupa, a mãe falava, só vai estrear no sábado, mas por que sábado? Né? E então esses costumes não comíamos, não comida kasher não, comia normal, porco, comida. Mas tinha algumas tradições interessantes, como essa de roupa nova no sábado, só estreava no sábado. Né? Alguns costumes que eu me lembro, e que minha mãe também nos passou. Muito bem. E você passa isso para seus filhos também? E passei, claro.
Pronto. Como é que você encarou, então, essa criação da lei do reparo, né? Que Bom, concede a eu nacionalidade? não participei dessa lei, eu já estou trabalhando nisso, como ele disse, há 25 anos, né? E quando essa lei veio, foi uma grande alegria para mim, porque eu me senti como fosse recompensado por uma coisa que eu fundei, uma associação que eu fundei em 9 de agosto do ano 2000, o museu em 2012, não havia lei, a lei saiu em fevereiro de 2015, então foi um agraciamento, assim, por coincidência, vamos dizer, pelo nosso trabalho, né? Mas eu não participei da lei, mas vi com muito bons olhos e, já resumindo onde é que eu quero chegar, muitos dos nossos associados, eles não estão preocupados só com a cidadania portuguesa, eles querem a cidadania israelense. Então nós estamos trabalhando no momento, junto com José Chulano, que está aqui, sobre como Israel pode, o que nós temos que fazer para que Israel possa aproveitar essa lei portuguesa, uma vez que fazemos processo aprovado pela Conservatória, pela CIU, etc., juntar todo esse processo para que Israel reconheça isso junto com o governo português. Isso aí teria que ser uma parceria de governos, né? Mas aí Israel é mais complicado, porque entra a questão religiosa. Portugal não pede nenhuma prova religiosa, é bem laica a lei. Mas já Israel não. Israel, você fazer uma aliar, você já tem que ter um vínculo muito forte com o judaísmo, né? E então esse é o problema, porque o ano sim foi assimilado 300, 400, 500 anos. Então, na verdade, ele hoje é nada. Alguns são católicos, outros não têm religião, outros são judeus, seguem judaísmo, outros seguem judaísmo messiânico. Pronto, a outra questão era se existe alguma estimativa, né, de quantos brasileiros ou famílias descendem de judeus sefardistas no Brasil. Esse número é muito polêmico. A doutora Anitta, que é uma das maiores autoridades, consegue fazer uma conta, mais ou menos 10% da população. Isso é uma informação dela. Se fosse considerar isso, seríamos 20 milhões, mais ou menos. Respeito ao cálculo dela, tem muita base, porque se 25% de 20% a 25% da população portuguesa no século XVI eram judeus, então essa turma foi para o Brasil, essa amostragem se repetiu no Brasil, então ela pode estar bem fundamentada. Mas eu, como engenheiro, eu penso diferente, eu penso mais matematicamente. Então, a minha conta, eu caio aí para 5 a 10 milhões, mais ou menos, 5 milhões no mínimo. Como é que eu faço essa conta? Nós temos dados históricos do século XVIII, qual era a população, né? Sabemos que a quantidade de cristãos novos, por exemplo, presentes que foram atraídas pelo ciclo do ouro, se você colocar um crescimento populacional no mínimo por baixo de 2% ao ano, não é? Sabendo, por exemplo, que a população de Minas Gerais, eram 300 mil cristãos novos que foram durante 100 anos agregando ali nas Minas Gerais. E se você considera 300 mil o crescimento anual de 2%, que é o crescimento para se manter uma população ativa, né? Você vai chegar proporcionalmente perto de 5, 7 milhões de pessoas hoje. Eu acredito que somos por aí. Embora sobrenome não quer dizer nada, né? Absolutamente nada. Isso a gente já aprendeu. Por mais que a lei cite sobrenomes mais usados, constatados na Torre do Tombo, eles não podem afirmar nada. Então tem que ser pesquisa genealógica mesmo. Então, respondendo então, essa é a população que a gente acredita. A nossa associação tem cerca de 1.000 associados, mais ou menos. Desses 1.000 associados, 200 já foram aprovados para CIU, grande parte já estão com passaporte no bolso. E outros estão aguardando a certidão portuguesa. Muito bom.